nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências na minha exposição. Então, meus caros, atendendo a um pedido, farei um vídeo sobre a importância de se aprender latim. Foi enviado por Luiz Luz 3333. Gostaria de pedir um vídeo, por favor, sobre a importância de aprender latim. Então, muito obrigado pela participação, Luiz. Atenderei o seu pedido agora. Antes de ir ao tema do vídeo, peço que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e se inscrevam nas nossas redes sociais, links na descrição. Então, meus caros, gostaria de partir do geral ao particular sobre a importância, então, de se aprender línguas no geral, não apenas o latim. Depois falarei da importância do latim especificamente. Bom, é da minha área, faz parte do meu serviço. Sou formado em tradução na Universidade de São José do Rio Preto, Nesp Bilce, para francês e italiano. Graças a Deus tive a oportunidade de aprender o inglês e espanhol também e trabalho com essas línguas. Consigo ler em latim, não sou capaz ainda de traduzir do latim, mas eu consigo ler e entender bem razoavelmente. Eu já li alguns livros até sem dicionário eu tive um bom entendimento. Testei um canal, o Tratado de Deus Uno do Garrigou Lagrange, manuais do Edouard Hugon em latim, até que tive um bom entendimento. Eu também cultivo o hábito de ser um language geek, ou seja, é uma pessoa que estuda vários idiomas. Estudo idiomas bem aleatórios, acho que o mais aleatório de todos foi o lituano. É um hobby e é um tanto quanto conveniente na minha vida. Claro, tradutor, alguns pensam que tradutor tem que saber traduzir tudo, por incrível que pareça. Se for especialista em um só idioma, está de bom tamanho. Mas é um hobby interessante, porque conhecendo outras línguas, você aprende outros recursos. Então, aprender idiomas é uma oportunidade de reparar as falhas na formação básica. Bem sabemos que o Brasil não é referência mundial em alfabetização e muitos adultos chegam à fase adulta com deficiências de interpretação de texto. E aprender uma nova língua, principalmente línguas latinas, é uma oportunidade de rever essas falhas. Principalmente um francês, italiano, espanhol. O inglês pode ajudar, mas por ser de um ramo linguístico diferente, acho que muitas vezes atrapalha. Ele tem um modo de pensar diferente, expressões diferentes, é uma lógica que às vezes entra em conflito com o espírito do português. Ao passo que o francês, italiano, espanhol, se você simplesmente importa as expressões deles, dá certo no português, fica parecendo algo erudito, elevado, mesmo que às vezes esteja tecnicamente errado. Então, essas línguas ajudam muito. Um dado curioso, uma experiência pessoal que eu nunca vi ninguém relatar, é que ao aprender vários idiomas, curiosamente, eu já não penso tanto mais por palavras, por incrível que pareça. Até uma coisa inesperada. Mas é como se eu pensasse mais diretamente no conceito mesmo. Às vezes é como se eu pensasse sem muita representação. Claro, sigo o tomismo que
daquele menos intuicionista possível, do Cardeal Caetano, onde não há intuição nenhuma. Eu acho que mesmo nesse caso aí há alguma representação discreta, mas eu foco tanto no conceito que às vezes me esqueço da palavra. É uma experiência curiosa de descrever, mas vou tentar mostrar para vocês através de um exemplo básico que todos já passaram na vida, que é quando você tem a palavra na ponta da língua, mas você não consegue falá-la. Você pensa na coisa, mas não tem palavra para descrevê-la. E tampouco, às vezes, há uma imagem significativa, porque se poderia também representar o conceito através da imagem. Dar um exemplo aqui, talvez até um pouco fora, mas eu gosto de xadrez. Tem o jogador brasileiro que até ganhou renome internacional, Luiz Paulo Supp. Lembro de um vídeo dele onde um inscrito perguntou como ele representava o tabuleiro de xadrez. Ele começou a filosofar e falou que o tabuleiro de xadrez na mente dele não tinha cor, não tinha forma, não tinha peça. Então, basicamente ele pensava o tabuleiro apenas de maneira conceitual. Ou, como eu disse, com representações sensíveis muito discretas. Ele se concentrava realmente na parte mais inteligível. Então, ao aprender muitos idiomas com várias raízes diferentes das palavras, a gente percebe que o mais importante são os conceitos. É um pouco engraçado. Então, indo mais propriamente ao latim, quais são ah, as vantagens de se estudar especificamente o latim? Olha, eu estudei várias gramáticas de vários idiomas. Não cheguei muito longe em várias línguas, foi mais algo, talvez curiosidade, ao invés da virtude da estudiosidade. Porém, li gramáticas lituano, acho que eu já falei no vídeo. Cheguei um pouquinho mais longe, embora ainda seja iniciante alemão e polonês. E o grego também. O grego, na verdade, não estudei muito não. Sei o alfabeto, mas eu só li uma gramática só. O italiano, já o alemão e o grego, o alemão e o polonês eu já li mais coisa, mais de uma gramática. E eu posso usar melhor como referência. Tudo isso para dizer o seguinte: nunca vi idioma com gramática tão clara como o latim. Talvez a única gramática que pudesse competir com a do latim é a do grego. Lendo e estudando um pouco sobre o grego, eu vi que é uma gramática muito sólida também. O alemão, eu realmente nunca entendi muito bem. Até peguei essa gramática aqui, Herbert Andreas Welcker. Aparentemente é a melhor gramática alemã lançada no Brasil, foi a informação que eu obtive. Eu li isso daqui e falar para vocês, não, não entendi o alemão. Então o alemão é muito esquisito. Aliás, eu nunca me dei bem com línguas germânicas no geral, porque eu sinto que há pouca distinção entre as palavras. É mais próprio desse grupo de idiomas, palavras monossilábicas. Claro, no alemão a gente, quando fala dele, as pessoas lembram daquelas palavras bem grandes, porque o alemão aglutina bastante, mas na verdade o alemão tem muitas palavras monossilábicas. E já percebi esse padrão em línguas germânicas. No inglês isso é bem claro.
Então fica um pouco difícil distinguir uma palavra da outra. E às vezes numa declinação, a distinção é muito. Declinação, no caso, para quem não sabe, é quando a palavra flexiona em razão de sua função na frase. Porque por exemplo, substantivo pode estar na função de sujeito, mas pode estar na função de objeto direto. Então, em línguas declinadas ou chamadas sintéticas também, haveria uma forma para o sujeito, que é o famoso nominativo, e uma forma para o objeto, que seria o acusativo, objeto direto no caso. Então, muda. Eu estudei bastante tempo aqui, eu posso dar um exemplo ruim aqui do alemão, mas parece que de uma declinação para outra geralmente só muda o artigo e muda uma consoante e às vezes, por exemplo, do N e M, então uma consoante só, então é bem difícil de. E são duas nasais às vezes, então é um pouco difícil de distinguir. E como há muitas palavras monossilábicas, também fica mais difícil distinguir uma palavra da outra. Às vezes muda, vai para o plural, muda a vogal, vai para o plural e muda a vogal ali, e você não consegue identificar de maneira imediata. Curiosamente, em línguas eslávicas, mesmo sendo objetivamente mais difíceis, isso não ocorre. Curiosamente, eu me sinto mais atraído pelas eslávicas, o polonês, russo. E no latim isso é bem claro, bem dividido, mas também a gramática, além de ter uma morfologia que te ajuda a distinguir as coisas, a gramática é bem clara, ajuda bastante o raciocínio. E um outro ponto, agora eu vou divergir um pouco das opiniões. Claro, é uma opinião bem especulativa, talvez eu mude de opinião daqui a uns anos, porque eu não sou um grande especialista em latim. Aliás, meu conhecimento é medíocre, para ser bem honesto. Mas falam que no latim não há ambiguidades. Na verdade, eu não sinto muito disso. Por exemplo, dativo e ablativo, que são outros casos aí, funções dos substantivos e adjetivos também, falei do substantivo para dar exemplo. No plural são iguais, geralmente. E como distinguir? Aí é questão de contexto, mas às vezes o contexto também é ambíguo, né? É possível. Então, eu acho que não é esse o ponto que torna o latim mais razoável. Talvez seja inclusive o fato que ele te obriga a saber análise sintática. Nas línguas analíticas, que são as que não têm casos, que são português, inglês, as que conhecemos, você recebe as coisas de mão beijada, então pode ocorrer alguns problemas na formação. Por exemplo, eu escutei uma observação muito interessante de um autor uma vez, explicando o porquê dos chineses serem tão inteligentes. Porque para você saber fazer uma redação, você tem que decorar 5.000, saber 5.000 ideogramas. E memorizar, basicamente, você tem que memorizar bem. E então, no chinês não tem como inventar uma pedagogia ruim. Você tem que memorizar, entender e pronto. Já línguas neolatinas são alvos do sócio-construtivismo, por exemplo. Então, é possível cair na ilusão de se aprender muito pelo contexto, sem muita explicação e aprofundamento gramatical. Porque a língua se explica por si mesma, né? Tem essa facilidade. Mas
é, como até pelo exemplo dado aí, né, você pode acabar ficando preguiçoso. Já no latim, você é, basicamente é obrigado a saber análise sintática. Então, essa questão de você ter que analisar para vencer as ambiguidades é muito interessante. Ambiguidade, para mim, eu acho que estamos num contexto moderno, é, influenciado por Descartes, de ter ideias claras e distintas, como ele dizia. Eu não creio que seja um problema, ambiguidade. É um mecanismo interessante porque a questão da analogia do ser, que sabemos ser importante, aliás, essa é uma das razões da linguagem estritamente matemática não dá certo. Bom, pelo que eu saiba ainda, ela não se presta muito às analogias. E também depende muito do contexto e dos casos particulares também. Então essas ambiguidades que poderiam ser problemas contam uma história. Porque é interessante tentar se colocar na posição de uma pessoa que nasceu naquela língua, né? Por exemplo, a pessoa fala o latim e tentar imaginar como ela reagiria ao fato de que o dativo no plural e o ablativo no plural são iguais. O que isso evoca? Porque isso traz memórias e lembranças específicas de um povo. Então, outro aspecto do latim, já que falamos da história, você tem acesso a tudo que há de bom da história da humanidade. É realmente um tesouro muito grande que estamos perdendo em razão de termos abandonado o latim. São 2 milênios de cultura cristã mais elevada, de grandes autores da patrística, mas também da escolástica. Tesouros gigantescos para a humanidade permanecem inexplorados pela ignorância do latim. Mas também o conhecimento da filosofia e de autores do Império Romano também foram muito importantes para a cultura ocidental na questão do direito, filosofia, enfim, né? E toda a espiritualidade que está nos livros cristãos em latim. Então, o latim te coloca numa comunidade assim impressionante, né? Você tem acesso a todos os problemas da humanidade. As línguas modernas, creio que ainda estão muito defasadas nesse sentido, ainda não tem um conteúdo à altura, um conteúdo capaz de explicitar a história da humanidade. Então, além do raciocínio, da história, que mais? Questão espiritual, peguei a citação a qual fiz referência no vídeo anterior. Pio XI diz na encíclica, salvo engano, Officiorum Omnium, se algum leigo que tem certa formação em letras mostra ignorância na língua latina, que pode ser chamada de língua católica, demonstra e indica falta de amor à igreja. Então vejam só, o Sumo Pontífice Pio XI dizia que desconhecer o latim é falta de amor para com a igreja. Mas ainda termina, quanto mais os clérigos devem é, é, saber o latim e ser peritos nesse idioma. Então, muito importante saber o latim. Eu creio que deveremos amar mais o latim do que o português. Aliás, devemos dar graças a Deus pelo português, é uma língua muito poderosa, tem recursos que não existem em outras línguas, tem
futuro do subjuntivo. Isso é muito raro. Eu não estou lembrado de outro idioma que tem no mesmo sentido do português. No alemão tem, mas é de discurso indireto e é outro sentido. Então, no português tem uma nuance a mais, difícil de reproduzir em outros idiomas. E o infinitivo pessoal. Tem poucos idiomas, acho que eu só vi no húngaro, veja só, uma língua que por si só já é bem diferente já. Então, o português tem muitos recursos interessantes. É uma língua neolatina. Aliás, no português, até mesmo aqui no Brasil, tivemos boas gramáticas em latim. Ouso dizer que até algumas das melhores do mundo. A gramática do Napoleão Mendes, do Farias, do... acho que era padre João Raves, fugiu o nome, acho, João Raves, né? Então, gramáticas muito boas e potentes. Tinha, aqui no Brasil teve muito latim para crianças de 11, 12 anos. Então, sabendo português, teoricamente, temos uma ponte muito boa para a alta cultura, né? E quem está no inglês não tem isso. No inglês, para ser honesto, andou melhorando de alguns anos para cá. Vem crescendo bastante um vocabulário filosófico, abertura à teologia católica escolástica, mas eu ainda sou mais o português. E o latim, então, língua oficial da igreja, língua sagrada. Então, é um benefício de se aprender o latim, o crescimento na graça mesmo. Eu acho que é um ato de piedade. Você aprender e ensinar o latim. Eu não sei, né? É um daqueles sonhos que a gente tem, mas não sabe se vai realizar. Mas eu gostaria de ensinar latim para que todos da humanidade pudessem saber. Realmente o latim é um tesouro muito precioso. Claro, o grego e o hebraico também podem ser consideradas línguas sagradas, os três, mas para a gente é mais simples e mais recomendável até aprender o latim. Se der tempo, aprender o grego também e depois o hebraico. Então, um tesouro muito precioso que nos liga aos grandes do passado, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Jerônimo, que mais? Santo Ambrósio, Santo Afonso, São Roberto Bellarmino, nossa, só grandes autores, só grandes santos. E, inclusive, tem quase tudo do grego traduzido para o latim também. A patrística grega foi traduzida para o latim nas edições Min. Então, você se liga a uma comunidade espiritual mesmo. Então, acho que seria um apostolado interessante ensinar as pessoas a rezar em latim, mas também ensinar o latim para que se possa ler os livros escolásticos, enfim, né? Bom, esse vídeo já ficou longo, acho que eu consegui expressar bem, bom, na medida do meu possível, as vantagens de se aprender o latim. Então é isso, meus caros. Se quiserem recomendar algum vídeo, fiquem à vontade. Vou atendê-los em breve. Então, muito obrigado, obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade de fazer o vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.